De A a Z. Não, de A a Zuca, é isso? Eu adorei isso, né, cara? Muito criativo, foi ideia da casa, eu achei sensacional, porque é um pouquinho do que eu gosto de fazer. Eu falo de tudo, né? Eu acho que tudo pode virar pauta. Aquilo que a gente estava falando um pouco na entrevista, né? Eu vejo pauta em todos os lugares, de A a Z. Sempre tem uma pauta legal. Então eu acho que a gente vai ter a oportunidade de fazer isso. É a minha cara, é o meu jeito de fazer, então eu fiquei muito feliz, acho que o nome foi bem sacado. E tem o jornalismo como diferencial. A Gazeta já tem ali, interrompe a programação, vem o Gazeta News de vez em quando. E isso que a Gazeta tem essa tradição. Marina Godoy saiu daqui, o Kleber Machado, Galvão Bueno, Fausto Silva, entre outros. E aí você traz esse diferencial. Tem comportamento, tem o mundo pet e tem o jornalismo, né? Porque até a Globo, tá todo mundo derrubando a programação para falar sobre jornalismo e você já vai estar com isso. Eu acho que informação, meu irmão, está certíssimo. Informação é prioridade. Eu sempre entendi isso. Se a gente está aqui batendo um papo, eu e você, vamos supor que a gente está falando sobre moda, que é um assunto muito legal, eu adoro moda, gosto disso. Estamos batendo um papo sobre moda. Mas aí acontece um negócio importante, cai o viaduto lá da Marginal. Você vai continuar falando de moda se você está ao vivo ou você vai falar do viaduto? Imagina. É importante. Agora, falei de um assunto muito simples e que mexe com o trânsito, então automaticamente mexe com a vida de todo mundo. Mas aí você pega um tema um pouquinho mais complexo, tá bom? Aconteceu uma decisão qualquer no STF ou deixou de acontecer uma decisão que se esperava no STF. Parece uma coisa distante, não parece? Parece, mas literalmente está aqui dentro. Não é isso? E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar isso simples para as pessoas. O que eu quero e que eu sempre batalhei para isso, e há muitos anos eu trabalho com isso, desde o meu tempo de TV Cultura, eu sempre tive essa missão. A gente tem que deixar tudo simples. Eu tenho que garantir que a minha amiga que está lá me assistindo, sentadinha, fazendo as coisas, ou correndo, ou arrumando as coisas, ou preparando a casa, ou saindo para trabalhar, ela vai ouvir aquela informação e ela vai ter um elemento para discutir. Eu quero dar para ela o elemento para ela discutir e conversar sobre aquele assunto no dia a dia dela. Eu quero poder deixar aquele assunto mais simples. Eu quero dizer para aquele cara que antes dele sair de trabalhar, para trabalhar, que ele está me assistindo ali, ele quer poder depois chegar e conversar com a mulher dele a respeito daquele assunto. Olha, sabe por que isso é desse jeito? É por causa disso, disso, disso. E ela também, a Buzuca falou que é por causa disso, disso, disso. Eu gosto dessa história e me faz muito bem. Às vezes as pessoas me param, e isso é o meu maior presente na minha profissão. Às vezes eu parei para abastecer o carro, né? Aí o frentista vira para mim e fala assim, cara, finalmente eu entendi agora aquele assunto que eu não estava entendendo. Eu não sabia que aquilo lá ia mexer com a gente. Aquela linguagem tão rebuscada passou. Graças a Deus está mudando. Eu acho, estava falando sobre isso com um colega nosso agora aqui, o telejornal tradicional ainda tem um pouquinho de dificuldade, está melhorando, está evoluindo, mas tem um pouco de dificuldade. E essa dificuldade não é porque eles querem ser engessados, é porque você sempre tem que respeitar o seu telespectador, você não pode deixar nunca ninguém órfão. Às vezes tem gente que gosta daquilo. Então vamos fazer umas mudanças aos poucos, não seja agressivo, mas nos outros programas que não têm a pretensão de ser um telejornal, nesses outros programas a gente pode e deve fazer uma comunicação mais simples, mais bate-papo. Eu adoro essa coisa do bate-papo. Todo assunto pode ser tratado com bate-papo, não importa a seriedade dele. E você traz aí algumas questões. Por exemplo, no jornalismo, de certa forma, o público masculino, em sua maioria, de certa forma. Mas aí, quando você migrou para o entretenimento, lá no Hoje em Dia, você conquistou um público feminino. E aqui você consegue juntar tudo. Eu digo jornalismo mais factual, mais ou menos. Claro, tem um público feminino em casa. Mas, por exemplo, o Jornal Mais de Economia tem um público forte no masculino. Na TV Cultura, por exemplo. Também passou pelo 21, pela Rádio Bandeirantes. Verdade. Então tem esse público de certa forma. Estou sendo preconceituoso, pelo amor de Deus. Eu entendi o que você está falando. Eu acho que a gente tem, hoje, cada vez mais, isso está muito misturado. Eu acho que todo mundo gosta de todos os assuntos. O Rony estava falando aquela história ali. Na minha casa, quem cozinha sou eu. Eu cozinho, não é a Ana. A Ana sabe cozinhar. Eu falei pra ele que, por exemplo, ele tem um anunciante lá que é de enxoval. E quando ele fala de enxoval, você fala, caramba, é um homem falando de enxoval. E o Rony realmente entende. Cara, a gente aprende. E eu gosto desse assunto. Eu aprendi com isso. Então, eu tenho uma mulher que é super minha parceira e que, obviamente, sempre me ajudou muito nesse processo para entender o público feminino, né? Então, quando eu migrei para os programas femininos, mas no dia a dia, aquela história que a gente falou aqui, cada pauta da gente, cada entrevista é um presente que a gente ganhou.
Você sai, você voltou para tua redação, você voltou para casa e fala, caraca, me aprendi mais uma. Sim, Não é muito bom? sim, demais. E eu tô fazendo esse negócio há muitos anos. Eu Não, comecei e em ao 2007, vivo, ao vivo. Então você imagina o que eu fui aprendendo, isso é bagagem que eu fui ganhando destas coisas femininas. Arrumação, cara, o que eu fiz em entrevista a respeito de arrumação de armário, eu era uma tragédia, hoje eu sei Arruma uma arrumar. mala de viagem, então. Cara, eu não sabia fazer. E a gente não tem muito tempo. Cara, a gente viaja pra caramba, né, meu? Passei minha vida viajando, né, cara? Morando em outros países. Minha vida foi uma loucura. Era uma tragédia arrumando mala. Hoje eu tenho a manha. Eu arrumo rapidinho, cara. E eu aprendi isso fazendo as minhas entrevistas. Enfim, eu acho que cada vez mais todos os públicos gostam de tudo. Eu entendo que você está falando que existe uma tradição, né, antiga, aquela coisa. Acho que já mudou. Acho que está mudando e a gente tem que mudar junto. Acho que está tudo misturado. Então a gente tem os homens gostando de temas que antigamente a gente considerava femininos e a gente tem a mulherada também muito de olho nos temas que a gente considerava masculinos. Eu acho que essa divisão ainda é um pouquinho mais evidente no esporte. Acho que no esporte realmente você tem razão. Acho que o esporte ainda tende um pouquinho para o público masculino. Apesar da gente ter uma mudança disso, especialmente com as apresentadoras mulheres que já têm mais conhecimento e que levam brilhantemente as informações esportivas. Eu adoro assistir, gosto demais. Então, eu acho que cada vez mais estas barreiras ou estes públicos específicos para cada assunto vão acabar. Acho que cada vez a gente vai estar mais misturado. Para mim é uma honra estar aqui na Gazeta nesta nova fase. Dia 1º de abril, do meio-dia, 1h30 da tarde, de Azuca.